dia, pessoal, tudo bem? Sexta-feira, hoje a gente entra no último tópico dessa parte de circuitos elétricos, que a gente vai desenvolver esse ano, inclusive a prova de vocês da semana que vem. Porém, a gente ainda vai trabalhar um pouco mais exercícios de circuitos elétricos, situações, para a prova, claro, né, como uma revisão, mas também visando o Enem de vocês e o PAS, né? Bom, então basicamente o que a gente vai fazer hoje aqui é descrever o circuito elétrico associado a um capacitor. Capacitor, vocês já devem ter visto um pouco disso na eletrostática. E agora a gente vai retomar algumas coisas que vocês já viram, analisando, além disso, além do capacitor em si, uma parte também do circuito. Tá? E como é que ele se adequa ao circuito. Ok? Então vamos lá. Capacitores elétricos, primeira coisa a ser dita, é que ele pode ser de vários modelos, né? E o mais comum deles, ele pode ser cilíndrico, né? Ele pode ser de plano de placas paralelas. Enfim, esse de placas paralelas é o mais comum. E aí eu coloquei algumas coisas aqui que você já deve ter visto lá na eletrostática, só para a gente retomar algumas coisas. Primeiro, o capacitor plano de placas paralelas ou qualquer outro modelo de capacitor tem como objetivo armazenamento de carga. E o capacitor ele vai ser cada vez mais eficiente quanto maior for a carga que ele consiga armazenar. Claro que para armazenar a carga ele tem que ser submetido a uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial ela vai eletrizar, nesse caso, as placas do capacitor, permitindo que uma adquira carga positiva e a outra carga negativa. Esse acúmulo de carga ele vai ser armazenado, vai armazenar uma certa energia potencial ali. E se eu pegar essa carga que está armazenada e ligar num outro circuito, essa carga ela pode alimentar esse outro circuito até, claro, ela finalizar. Então, tem como objetivo essa energia que fica armazenada em potencial e potencialmente pode ser utilizada para outro circuito, certo? Bom, quais são as características? Nesse caso, a gente está falando de um capacitor plano de placas paralelas. Então, eu tenho duas placas paralelas, próximas, claro, separadas por uma distância d. Essa distância ela é relevante porque quanto mais perto ou mais longe você aumenta ou diminui a possibilidade de ter descarga elétrica entre uma placa e outra, já que as duas vão estar carregadas com cargas de sinais opostos. Por isso, então, a gente utiliza um dielétrico, que é um material isolante aqui no meio. Em geral pode ser o ar, ou pode ser algum material que seja mais isolante que o ar. Tá? E aí, essas três coisas, e a área da placa, claro, quanto maior for a placa, maior é a energia, a carga que você vai conseguir concentrar lá dentro, ou na sua superfície. Pois bem, essas três coisas interferem para a capacidade do capacitor. Ficou repetitivo, mas é isso. Para a capacidade dele armazenar carga. Essas seis coisas são a permissividade, o epsilon, permissividade do meio, do dielétrico, e as características do próprio capacitor. A é a área do capacitor plano e D é a distância entre as placas. Então essa aqui é uma forma de você calcular capacitância, que é medida em farad. Muitas vezes aparece microfarad, mas enfim, farad. Tá? Como é que eu calculo a carga acumulada? Isso é uma pergunta muito constante nos circuitos elétricos, tá, gente? Muito constante. Por quê? Porque se eu associo um capacitor no circuito e associo ele a um gerador, esse gerador vai fornecer energia, e aí a corrente vai percorrer o circuito. Logo, é muito importante eu querer saber qual é a carga armazenada e, mais ainda, qual é a energia que acumulou ali. Tá? Então a carga é sempre a capacitância vezes a DDP que foi submetido. E a DDP que foi submetida é sempre a DDP do gerador? Nem sempre. Eu vou mostrar para vocês que depende. O capacitor pode estar associado em paralelo, em série, com outras coisas, e aí você analisar a DDP do circuito como todo, potencial A, potencial B, C, como a gente vem analisando. Tá? E por fim, para vocês relembrarem, a energia potencial associada. Q vezes U, essa energia ela veio muito do gráfico, por isso que ela tem esse formato.
por exemplo, Q por U. À medida que você armazena a carga, que você tem uma DDP, você vai armazenando mais carga. Aumenta a DDP, você aumenta a carga. Então o gráfico é um crescente. Se você fizer o cálculo, você vai ter a área aqui embaixo, é um triângulo, base vezes a altura sobre 2, Q vezes U sobre 2, daí vem essa equação. Né? E se você substituir pela equação da carga acumulada, aí você encontra outras formas de escrever energia, mas é a mesma equação. Só vai diferenciar qual dado você está usando, certo? Se é a carga, se é a DDP, se é a capacitância. Perfeito? Lembrando que energia é sempre em joule, a carga é sempre em coulomb. No Sistema Internacional de Unidade, né? Da primeira equação para a última. Daqui, ó, a área é metro quadrado, a distância é em metro, a permissividade é uma constante que vai ser dada e você vai usar de acordo com ela, tá? Mas em geral tem que conter metros quadrados, metro, enfim, farad. A capacitância, né, em farad, a DP em volts, a carga em coulombs, a energia sempre em joules. Isso eu estou falando do Sistema Internacional de Unidades, tá, galera? Bom, e como é que a gente acopla isso aí no circuito? Simples, a gente não vai resolver nenhuma questão aqui, eu vou passar uma tarefa do livro didático para vocês, mas as fórmulas que vocês vão usar são essas, as mesmas que você já deve ter visto na eletrostática. Porém, o que dificulta o circuito não é a fórmula. As fórmulas vocês já têm e é só aplicar. O que dificulta é analisar o circuito, como o capacitor está associado, qual é a DDP que você vai usar, vai passar corrente ou não vai passar corrente, qual é a energia acumulada e assim por diante. Primeiro, a gente vai dividir em dois momentos. Hoje eu vou falar de capacitor do circuito. Porém, a gente pode usar mais de um capacitor. Então eu posso associar capacitores, assim como eu associo resistores. Posso associar capacitores em paralelo, posso associar em série com outros capacitores. Mas eu vou deixar isso para uma próxima aula após a prova. Tá? Para a prova de vocês eu vou parar nesse ponto, onde a gente só analisa um capacitor do circuito, de maneira mais simples. Certo? Bom, então, vamos lá. O que a gente tem aqui? Esse é um circuito, peguei um exemplo, tá? Na internet, um exemplo onde tem vários instrumentos que a gente já trabalhou. Temos 2 amperímetros. Esses 2 amperímetros eles estão na mesma linha aparentemente, só que como tem um nó aqui separando eles, a corrente que passa por cada um é diferente, porque o nó indica uma divisão de corrente, se houver, tá? Bom, a gente tem um gerador com força eletromotriz, vou deixar aqui só indicado, temos a resistência interna do gerador, temos aqui um resistor, temos um voltímetro, um capacitor, ele deu a capacitância do capacitor, a carga acumulada aqui vai depender, né, da DP, e aqui a resistência R. Bom, eu peguei um circuito um pouco mais completo para a gente poder analisar, mas antes de analisar ele, basicamente o que acontece quando você coloca um capacitor no circuito? O capacitor, o símbolo são 2 placas, 2 tracinhos, né, do mesmo tamanho, para indicar que são 2 placas iguais e não um gerador, tá? Ou um receptor. Então o que vai acontecer se você pegar uma DDP gerada por uma pilha, por exemplo, associar um capacitor? O potencial positivo ele vai ser determinante para uma placa do capacitor. O potencial negativo vai ser determinante para outra placa do capacitor. Bom, só que aqui no meio está aberto, né? Entre as 2 placas do capacitor está aberto. Então, vai ficar percorrendo corrente ali? Não. A corrente não tem como pular de uma placa para outra, já que no meio a gente usa um isolante. Então, como é que ele se carrega? Na verdade, para que as placas adquiram carga, é necessário sim, inicialmente, uma corrente para que o capacitor seja carregado. Mas as questões vão deixar bem claro isso. Por exemplo, se eu estou falando assim, inicialmente eu ligo um capacitor na bateria e ele está completamente descarregado. Nesse início, vai ter uma correntezinha levando carga para o capacitor? Vai. Mas de maneira geral, muitas questões trazem a seguinte situação. Um capacitor
acoplado já há algum tempo no circuito, adquiriu carga tal e tal e tal. Se o capacitor já está há algum tempo no circuito, e a questão ela sempre leva a entender uma dessas situações, é porque ele já está carregado. E se ele já está carregado, não passa mais corrente por ali. Porque se ele já chegou no limite de carga dele, ele não vai conseguir receber mais carga, então não tem por que a corrente passar, já que o circuito ali no meio do capacitor está aberto, certo? Então, se eu tenho um circuito em equilíbrio já, com o capacitor carregado, onde tiver capacitor, não passa corrente. E aí isso explica o que está acontecendo aqui nesse circuito que eu peguei aqui, nesse circuito maior. Olha aqui, a corrente total I sai da bateria, passa pelo A1, e ao invés de dividir aqui, ó, ela desce completamente. Por que ela desce completamente? Porque esse ramo aqui, ó, o segundo passo aqui seria ela dar a volta pelo capacitor. Só que o capacitor já está carregado. Então não existe corrente aqui mais. Certo? Então para esse circuito, a corrente vai circular só nessa parte central. Ah, e professor, se eu quiser calcular a carga dele, simples. Eu vou fazer uma análise para descobrir qual é a DDP no resistor de 4 ohms. Como? Você vai calcular a corrente do circuito, depois você vai pegar o resistor de 4 ohms e multiplicar pela corrente do circuito. Quando você descobriu a DDP AB, como o capacitor está em paralelo com esse resistor, aqui também vai ser AB. E aí quando você descobre a DDP AB, você pode usar a equação do gerador, do capacitor, desculpa, para descobrir. A DDP AB é a DDP do capacitor. A capacitância, a questão já deu. Dá para descobrir a carga dele? Dá. Depois dá para descobrir a energia potencial armazenada por ele? Também dá. Ou seja, a análise que você vai fazer é do circuito como um todo. Não existe algo diferente para o capacitor. Você tem que saber identificar qual é a DDP que vai ser fornecida para ele. Não é 24, tá? Vai ser uma DDP diferente. Então é isso que você tem que tomar cuidado, certo, gente? Bom, se tiverem outras dúvidas, a gente vai tirando no chat, tá? Eu fico disponível, mas eu vou retomar alguns exemplos na próxima aula. Na semana que vem nós temos 2 aulas, uma na terça, uma na sexta. Eu quero utilizar as aulas para fazer alguns exemplos de capacitor, bem como de circuitos como um todo, importantes para a prova. Alguns exemplos que vocês podem fazer de capacitor tá no livro. Essa parte inicial ele fala sobre capacitores também que não estão carregados, não estão em equilíbrio. Então é importante que vocês vejam, leiam e tentem fazer as questões resolvidas do livro. Na página 232, 233, tem algumas questões resolvidas, nas quais você pode ter o modelo de como fazer essa tarefa. Então estudem as questões resolvidas, é uma ótima dica. Fora isso, bons estudos, bom final de semana e a gente se vê na terça-feira. Valeu, galera!